Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos à nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai começar o livro de Ruth. Vai ser bem curtinho. Hoje a gente vai ler 2 capítulos, amanhã os outros 2 e vamos já terminar o livro de Ruth. Vamos ler também o Salmo 120 e vamos iniciar a carta de Paulo aos Romanos, lendo o primeiro capítulo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, abençoa-nos nesta leitura, instrui a nossa mente, transforma o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Ruth. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Então, essa história que a gente vai ler se dá no período dos juízes, tá certo? E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então, uma história trágica, né? Um período em que houve fome, as pessoas não tinham o que comer, não tinha como sobreviver. Eles decidiram se mudar para Moabe, onde eles estabeleceram ali a sua residência durante bastante tempo. Os filhos pequenos cresceram, se casaram, porém ambos vieram também a morrer. E aí Noemi ficou viúva e sem os 2 filhos. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então ela ouviu dizer que lá em Israel Deus tinha atendido o seu povo. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a sua casa, para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na terra do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe. Dei meu bem a eu segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, aí serei sepultada. Porque que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém.
E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. E Noemi respondeu: Vá, minha filha. Então a gente está vendo aqui a Rute como alguém que se apega muito à sua sogra, Noemi. A Rute é uma mulher moabita, não tem nada a ver com o povo de Deus, mas ela se conecta, se vincula a Noemi de uma forma muito grande. E ela não quer voltar para o seu povo, ela quer seguir com Noemi e elas chegam em Israel e ali elas precisam fazer a vida, precisam conseguir recursos, né? Então a Ruth se dispõe a ir ao campo apanhar espigas. E Noemi consente, dizendo para que ela vá. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Rute: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher, e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma mulher estrangeira? E Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas do feixe e deixem cair, para que elas apanhem e não a repreendam.
E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. E acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou e continuou morando com a sua sogra. Então a gente percebe que Ruth tem essa iniciativa de buscar colher espigas e conseguir alimento para ela e para sua sogra. E nessa tentativa, nessa busca, ela se depara com Boaz, que é um homem de Deus, um homem temente a Deus, que quer fazer o bem e que, de certa forma, se interessa por Ruth, faz o bem para ela, favorece ela, enfim. E quando ela chega para Noemi e fala que é Boaz quem a favoreceu, ela fala que ele é um dos resgatadores, porque na lei de Moisés, né, na lei que regia o povo de Deus, havia esse princípio do resgatador, né, se o irmão, né, se um homem morre sem filhos, o seu irmão deve resgatar a sua, como é que chama? A esposa do seu irmão e assim por diante. Então tinham as camadas ali, aqueles parentes mais próximos teriam direito de fazer esse resgate, né? Esse resgate implicava em assumir responsabilidade sobre aquela mulher ou aquela família, né? E então ele seria um dos resgatadores, mas como a gente vai ver, tem um resgatador na frente. E aí a gente vai ver isso na próxima leitura. Bom, vamos ler também o Salmo 120. Cântico de peregrinação contra as más línguas. Na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro? Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, nesse salmo, uma declaração inicial de que na angústia dele ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve. E aí já logo ele fala: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Ou seja, pessoas que usam a língua para o mal, né? E aí é um diálogo aqui, né, retórico, né? O que você vai receber de bom, né? Você que tem língua enganadora, flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro, quer dizer, não tem nada de bom que você possa conseguir.
Então ele diz: ai de mim, que peregrino em Mesé, que habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Ele está vivendo no meio de um povo que tem que tem língua enganadora, né? Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Eles insistem em querer guerrear, eles insistem em querer o mal. Salmo 120. Agora vamos a Romanos. Romanos 1. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas assim mais emblemáticas do Novo Testamento. Algum comentarista, alguns teólogos que chegam a dizer que a carta de Paulo aos Romanos é como se fosse o Evangelho segundo Paulo, porque nessa carta nós temos uma descrição bem interessante do Evangelho, na concepção do apóstolo Paulo, que é o Evangelho. E a gente vê toda uma construção lógica que ele vai fazendo para mostrar como todos os homens são pecadores, precisam da graça de Deus vinda a nós por meio de Cristo Jesus. Ele vai falar da doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina-chave para definir o Evangelho, a boa notícia de Deus. Enfim, é uma carta muito rica e que a gente vai ter oportunidade de ler. E eu gostaria de lembrar a quem sabe e dizer a quem não sabe que eu tenho feito devocionais sequenciais na carta aos Romanos, na igreja pela manhã. Eu devo ter no meu canal já alguns vídeos já separadinhos. Não sei se eu cheguei a publicar, mas eles já estão no meu canal. Eu preciso atualizar essa lista, porque vai passo a passo desde o início dessa carta. Eu cheguei hoje, que hoje eu estou gravando no domingo, cheguei hoje no final do capítulo 7. Então, do 1 ao 7 já tem essas devocionais gravadas. São vídeos em torno de 15 minutos, talvez um pouco mais ou um pouco menos, porque são devocionais, não são sermões. E se você tiver o interesse de ampliar um pouco o conhecimento disso, vale a pena essas devocionais, tá bom? Vamos então à leitura. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas sagradas escrituras, nas escrituras sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, graça e paz, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, uma longa abertura aqui que já diz bastante coisa sobre quem é que está escrevendo, sobre a sua concepção sobre o Evangelho, as conexões de Cristo com o Antigo Testamento. E agora, depois dessa saudação, ele então começa a carta dizendo: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vós, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha.
Essa carta aqui, que é a primeira das que a gente está lendo, né, do Novo Testamento, é destinada a uma igreja que não foi plantada por Paulo. A igreja em Roma não foi plantada por Paulo. Quando Paulo chega em Roma pela primeira vez, lá já tem uma igreja. Então essa igreja não foi plantada por ele. Por quem foi então? Não se sabe com absoluta certeza. Uma hipótese bem plausível é de que a igreja em Roma surgiu a partir da pregação dos apóstolos em Jerusalém no tempo de Pentecostes. Porque a gente deve lembrar que no Pentecostes, judeus de todos os cantos iam para Jerusalém. E lá eles ouviram o evangelho pregado por Pedro, na ocasião do derramamento do Espírito Santo. Então é possível que pessoas daquele contexto tivessem voltado para suas localidades e então tivessem ali pregado e ali surgido uma igreja, né? Então, outros dizem que foi Pedro quem plantou a igreja de Roma, até por conta da questão da fé católica, né, de que Roma, Pedro teria sido o primeiro papa e etc e tal, mas eu acho pouco provável que Pedro tenha sido o primeiro ou o plantador da igreja de Roma. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes, assim, mesmo Paulo não tendo plantado, ele se vê ligado àquela igreja. É muito interessante. Ele quer ir visitá-los, ele quer desfrutar da companhia deles, ele quer pregar o evangelho e quer ser abençoado nessa comunhão com aquela igreja. Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Esse aqui é o coração da carta. Aqui está encapsulado todo o conteúdo que ele vai expor na sequência. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O justo viverá por fé. Essa doutrina da justificação pela fé é aquela que ele vai pregar, que ele vai anunciar nessa carta, tá bom? Bom, aí aqui no capítulo 1, versículo 18, ele começa a expor essa doutrina, mas não falando da doutrina em si, mas do que torna necessária a doutrina da justificação pela fé, ou seja, por que que os homens são justificados pela fé. Então ele começa a falar sobre a natureza humana, sobre o que é o ser humano e a condição do ser humano diante de Deus. Vai falar da injustiça e da impureza dos seres humanos. Então, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estes estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então a gente vê aqui o que acontece mesmo, o fato de que Deus viu, manifesta sua ira sobre os homens que suprimem a verdade pela mentira e vivem uma mentira, vivem em desacordo com a vontade de Deus e, por causa disso, Deus os entrega às paixões deles, à inclinação do próprio coração deles para cometerem toda sorte de torpezas. Então, um ciclo infinito de maldade, de miséria, de corrupção, de imoralidade. Essa é a realidade que os nossos olhos veem no mundo. É assim que as coisas, infelizmente, têm acontecido. Os seres humanos são maus, não buscaram a Deus e têm conhecimento, um conhecimento tácito, um conhecimento inerente de que eles estão fazendo coisas erradas, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens. Na própria criação, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem nas coisas criadas, sendo percebidas de forma natural pelos seres humanos. Então não há justificativa. Os homens são indesculpáveis por viverem em pecado. Então esse é o primeiro ponto que Paulo coloca, depois ele vai mostrar como Deus é justo em condenar tais homens. Bem, ficamos por aqui, essa foi a leitura de hoje, que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.